pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina Estruturas de Concreto 1. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cálculo da armadura longitudinal em vigas de seção retangular. Então vamos lá? Roda a vinheta! Então pessoal, nós vamos falar da armadura longitudinal. Então para exemplificar eu trouxe esse modelinho aqui para vocês. Então olha só. A armadura longitudinal, como o próprio nome já diz, ela está na direção longitudinal da viga. Então, são essas barras que eu estou indicando aqui para vocês. Então, nós vamos primeiramente aprender a calcular qual que é o valor da armadura longitudinal em uma determinada seção, por exemplo, numa seção crítica. Esse meu modelinho aqui, ele está representando uma viga que ela tem 2 apoios e um balanço, do jeito que eu estou indicando aí para vocês, tá? Então, eu tenho uma região com momento positivo e uma região com momento negativo. E as barras longitudinais vão exatamente nesta direção. Bom, primeiramente, então, a gente vai aprender a calcular quanto de aço que eu preciso em centímetros quadrados. E depois a gente vai transformar em um número de barras. Então, olha só. Se eu olhar de frente aqui para esse modelinho, eu vou ver que eu tenho aqui embaixo 1, 2 barras. E aqui em cima também tem 1, 2 barras. Bom, eu posso entender que essas barras superiores nessa situação são armaduras meramente construtivas. E essas armaduras aqui embaixo, que são as armaduras de flexão para resistir aí ao momento fletor juntamente com o concreto, tá? Do outro lado desse meu modelinho, olha só. Então, desse lado ele está um pouquinho diferente, olha só. Eu tenho agora 3 barras, tá? Então, no dimensionamento que eu fiz para essa viga exemplo, eu precisei de 3 barras nessa seção transversal, tá? Então, se eu voltar a olhar da maneira que nós estávamos olhando, ó, então tem uma região que eu preciso de 2 barras, tem uma região que eu preciso de 3 barras. Na parte de cima, tem uma região aqui que eu também precisei colocar mais armadura, que é a região do momento negativo. Então, é isso que a gente vai ver nessa aula. Reparem que, além disso, tem essas barras aqui, que é a armadura transversal. Essa armadura ela é usada para resistir aí a força cortante, e nós vamos ver na unidade 6. Vamos começar então o equacionamento do problema. Temos que levar em conta as hipóteses que a gente conversou na aula passada. Só relembrando então, seções transversais se mantêm plana após a deformação. Isso traz para a gente, diagramas de deformação com distribuição linear ao longo da seção transversal. Consideramos aderência perfeita, consideramos também que pode-se desprezar a resistência do concreto à tração, consideramos que a ruína ela ocorre de uma maneira convencional, quando é atingido um valor último de deformação no aço ou no concreto. E, finalmente, nós também admitimos que a distribuição de tensões no concreto ela pode ser simplificada por um diagrama retangular com altura y, tá? Então, vamos para o questionamento. Bom, então considere uma viga de seção retangular, como essa seção indicada aqui, que tem altura H e largura BW. Ela é constituída ainda por uma armadura longitudinal AST, tá? Bom, a distância entre a fibra mais comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada é chamada de altura útil. Eu vou indicar aqui pela letra D, tá? A distância do centro de gravidade da armadura até a borda mais próxima é chamada de D', como indicado aqui também. Essa viga ela está solicitada por um momento fletor MSD, ou seja, é um elemento fletido. Então, ele possui uma parte comprimida e uma parte tracionada. A região onde as deformações são nulas eu chamo de linha neutra,
como eu estou indicando aqui para vocês. Então, eu tenho uma região que o concreto está comprimido e a distância da borda mais comprimida até a linha neutra é chamada de profundidade da linha neutra, indicada pela letra X. Vamos considerar, como seria o diagrama de deformações desta seção transversal. Então, como nós vimos, é um elemento fletido, então tem uma parte que está comprimida e uma parte que está tracionada. De acordo com o momento que eu desenhei aqui, a parte superior está comprimida e a parte inferior está tracionada. Então, eu tenho, na borda superior, a deformação de compressão no concreto máxima, que eu indiquei aí por εcc. E na parte inferior, nas armaduras, eu tenho a deformação εst. Vamos falar agora do diagrama de tensões na seção transversal. Bom, então o que eu vou considerar? Nós admitimos que a distribuição de tensões no concreto comprimido seja feita por um diagrama parábola-retângulo, como eu estou indicando aqui, tá? Para concretos de classe C20 a C50. Por outro lado, nós consideramos que a resistência à tração do concreto seja desprezada, ou seja, os esforços de tração serão resistidos pelas barras da armadura. Então, surge aí nas barras de armadura uma tensão σST, tá? Bom, mas esse diagrama a gente viu que ele podia ser simplificado. Então, nós vamos substituir o diagrama parábola-retângulo por um diagrama retangular, como eu estou indicando aqui para vocês. No qual, eu tenho aí a tensão máxima σSD e a altura Y. Y é igual a lambda vezes X. No caso de concretos da classe C20 a C50, o lambda é constante e igual a 0,8. Então, estou indicando aqui para vocês também. Então, o diagrama no concreto, ele ficou com a altura 0,8x. Então, sobra um pedacinho aí com a distância de 0,2x. Bom, se a gente pensar, que tem tensões na armadura, as resultantes dessas tensões vai ser aqui, como eu chamei, a força RST. E a resultante das tensões de compressão no concreto eu chamei de RCC. E ela atua no centro desse bloco, de tensões. Então, eu estou indicando aqui, metade de Y para cima, metade de Y para baixo. Vamos indicar aqui também, o momento que está solicitando essa seção transversal. Então, vamos indicar o momento MSD nessa seção transversal. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o equilíbrio da seção transversal. Então, para isso, nós vamos montar as equações de equilíbrio. Então, vamos montar as equações em força e em momento. Então, vamos lá, Nós vamos fazer somatória de forças igual a zero. Nós estamos trabalhando com flexão simples, então não existe força normal nessa seção. Então, a nossa equação, somatória de forças igual a zero, vai ficar RCC igual a RST, Uma tem que ser igual à outra. Bom, e agora o equilíbrio em momento, o que a gente vai fazer? Bom, somatória de momento igual a zero. Então, a gente tem que o momento solicitante tem que ser igual ao momento resistente de cálculo. Então, MSD vai ser igual ao binário gerado por esse parzinho de forças aí, RCC e RST. Basta a gente ver qual é aí o braço de alavanca Z, Então, aí, olha na figura, quanto que vale? Vai valer D menos Y sobre 2. Então, ficou MSD igual a RCC vezes D menos Y sobre 2. Bom, então vamos continuar. Quem que é esse RCC? Bom,
é uma força. Então, eu vou fazer a tensão vezes a área. Então, a área de concreto ACC vezes a tensão sigma CC. Bom, como que nós calculamos a área de concreto? Nós podemos calcular como sendo BW, que é a largura da seção transversal, vezes a altura do bloco de tensões, então 0,8x. E a tensão é igual a 0,85 de FCD, como nós já conversamos no vídeo anterior. Bom, então se a gente aplicar isso, nós chegamos que RCC é igual à multiplicação dessas duas parcelas. Então, nós chegamos que RCC é igual a 0,68 PWX vezes FCD. Então, vamos substituir o valor de RCC na equação de MSD. Então, olha só, nós ficamos com essa equação aqui. Bom, vamos relembrar quem que é mesmo Y, né? Já falei aqui para vocês, né? Ele é a altura desse bloco de tensões. E a gente vai considerar para concretos de C20 a C50 o valor de 0,8x. Então, metade disso dá 0,4x, tá bom? Então, a equação fica como indicada aqui. Bom, se nós fizermos as multiplicações adequadas, nós chegamos a essa outra equação aqui, ó. MSD é igual a BWFCD, tudo isso multiplicando 0,68x d menos 0,272x ao quadrado. Então, percebam que é uma equação do segundo grau. Tenho aí x ao quadrado. Se nós resolvermos essa equação, nós conseguimos obter o valor de x, portanto, a posição da linha neutra. Conhecida a posição da linha neutra, nosso problema está resolvido. Então, vamos lá? Vamos resolver essa equação. Bom, então a posição da linha neutra resultou na seguinte equação, né? X igual a 0,68d mais ou menos a raiz quadrada de 0,68d quadrado menos 4 vezes 0,272, que multiplica MSD dividido por BWFCD, tudo isso dividido por 0,544. Bom, o que mais que falta a gente descobrir? Descobrir realmente quanto que vale a armadura necessária, né? Qual é o valor de AS. Então, vamos retornar naquela equação que tínhamos descrito anteriormente. MSD é igual a RCC vezes D menos Y sobre 2. Mas se a gente relembrar, como estamos na flexão simples, RCC é igual a RST. E RST é igual a AS vezes FS. Então, a área de aço vezes a tensão no aço. Então, eu chego que o momento solicitante de cálculo é igual à área de aço vezes a tensão no aço vezes D menos 0,4x. Se eu isolar AS, eu chego na seguinte expressão. AS igual a MSD dividido por FS D menos 0,4x. Ou seja, para calcular a armadura necessária a S, eu preciso do valor do momento solicitante de cálculo e eu vou dividir ele pela tensão atuante no aço da armadura vezes D, que é a altura útil, menos 0,4x, que é a profundidade da linha neutra. Bom, é importante, né, então, a gente saber qual é o valor da tensão no aço, né? Qual que é o valor desse FS que eu coloquei aí? Bom, se nós tivermos, né, deformações maiores que a deformação de escoamento no aço, eu tenho que FS é igual a FYD. Para garantir isso, nós fazemos, né, a compatibilidade de deformações, como eu estou indicando aqui para vocês no diagrama de deformações. Então, olha, nós temos aí dois triângulos e a gente pode fazer uma semelhança de triângulos. Então, no triângulo superior, verde aí, ó, eu tenho que
YCC está para x e no triângulo de baixo, então, igual a YYD dividido por D menos x, tá bom? Então, essa seria aí a compatibilidade de deformações. Nós vamos ver que ela pode ser bastante importante na resolução dos exercícios. Então, o nosso primeiro exercício, ele está dizendo assim, ó, determine a quantidade de armadura longitudinal necessária, AS, para a seção abaixo, considerando que nela atua um momento fletor de 25 kNm. Bom, tem os dados do problema aqui, que são, né, FCK igual a 20 MPa, FYK igual a 500 MPa, ou se eu quiser, né, pode ser 50 kN por centímetro quadrado, D igual a 29 e BW igual a 15. Então, vamos resolver isso aí. Então, pessoal, vamos calcular, né, a armadura necessária para essa viga. Antes da gente ir para o cálculo do AS, né, a gente tem que calcular algumas coisinhas antes. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é com o valor do momento fletor fornecido pelo exercício. O exercício forneceu um valor de MSK, ou seja, momento solicitante característico. E não é este o valor que a gente deve usar nas equações. Nós devemos usar o momento solicitante de cálculo. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer uma combinação última. Por quê? O dimensionamento é feito no estado limite último. Então, vamos fazer uma combinação aqui do momento fletor. Bom, então o que a gente vai fazer? Ó, a gente quer o momento solicitante de cálculo. Se vocês olharem lá na aula de ação e segurança, vocês vão ver que existem coeficientes para majorar as ações, tá? Coeficientes para as ações permanentes e para as ações variáveis, tá? Então, o γg é o coeficiente de majoração das ações permanentes. Então, ele vai multiplicando o momento devido às ações permanentes. E eu tenho o γq, tá? Que é o coeficiente de majoração do momento devido às ações acidentais, mq. O que acontece? Acontece que tanto o γg como o γq, no caso do concreto, para o estado limite último, valem 1,4. Então, vai ficar 1,4 que multiplica mg mais 1,4 que multiplica mq. Então, o que acontece? Como os valores dos coeficientes são iguais, né? Eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar 1,4 que multiplica mg mais mq. Então, o momento devido à carga permanente mais o momento devido à carga acidental, ou seja, o momento total aqui que foi fornecido para a gente. Então, basta a gente multiplicar por 1,4, mas não deixa de ser aqui uma combinação dos esforços solicitantes, tá? Gerados pelas ações. Então, vamos colocar isso aqui, né? Então, a gente vai ter que fazer só 1,4 que multiplica 25, isso em kN/metro. Bom, a próxima coisa que foi fornecida aí pra gente é o valor de FCK. Bom, foi fornecido que FCK é igual a 20 MPa. Aqui também foi fornecido o valor característico, eu tenho que transformar para o valor de cálculo. Qual que é o coeficiente que vai minorar as ações nesse caso? É o coeficiente também de 1,4. Então, a gente vai falar aqui que o valor de FCD é igual a 20 dividido por 1,4, isso em MPa. Nós vamos ver que é mais interessante a gente usar outra unidade aqui. Então, eu vou transformar aqui para outra unidade, vou transformar para a unidade kN por metro quadrado. Então, no lugar de 20, vai ficar 20.000 kN por metro quadrado, e aí dividido pelo coeficiente 1,4. Então, FCD
CD vai ser 20.000 dividido por 1,4, isso em quilonewton por metro quadrado. Por que eu estou fazendo isso, né? Transformando aí de MPa para quilonewton por metro quadrado. Para facilitar na hora que a gente for fazer, for encontrar o valor da linha neutra e tiver todo mundo em quilonewton e em metro. Então, eu tenho aí compatibilidade entre as minhas dimensões. Eu tenho compatibilidade entre as unidades. Então, o que mais foi nos dado? Foi dado, então, que é aço Ca50. O que significa aço Ca50? Significa, né, que o FYK equivale a 50 quilonewton por centímetro quadrado. Então, nós também temos que minorar esta resistência para encontrar o valor de cálculo. Então, o valor de cálculo vai ser FYD igual a 50. Agora, o coeficiente para o aço é 1,15. Então, 50 dividido por 1,15 e aqui vai estar também em quilonewton por centímetro quadrado. Aqui eu vou manter essa unidade, tá? Não vou mudar, tá? Ela será interessante para nós. Então, vamos para o primeiro item que a gente tem que calcular, que é a profundidade da linha neutra. Então, vou colocar aqui, ó, 1. Profundidade da linha neutra. A profundidade da linha neutra, né, a gente chamou pela letra X. E tem lá a equação que nós desenvolvemos a partir do equilíbrio da seção transversal. Então, como que é? Vamos substituindo aqui os valores, ó. É 0,68 vezes D, que é a altura útil. Se a gente olhar aqui, né, nesse problema, o D vale 0,29 metro. Então, vou colocar aqui, ó, 0,29 metro. Aí vem mais ou menos uma raiz quadrada. Então, vamos colocar aqui o que temos dentro da raiz quadrada. Bom, dentro dessa raiz quadrada, a gente tem 0,68, que multiplica também a altura útil D, que é 0,29. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Mais 4 vezes 0,272, que multiplica. Aí, aqui dentro dessa multiplicação, nós temos o valor em cima é MSD, então, este valor aqui, 1,4 vezes 25, dividido, isso aqui está em quilonewton metro, né? Dividido por BW, então também está em metro, ó, 0,15 metro, vezes FCD. Tá vendo? Por isso que eu usei essa unidade, ó, porque vai ficar todo mundo em quilonewton e metro, né? Então, tem uma compatibilidade entre as unidades. Então, vai ficar 20.000 dividido por 1,4. Isso aqui tá em quilonewton metro quadrado. Então, eu tenho uma compatibilidade entre as unidades. Isso aqui está dentro desta raiz quadrada. E tudo isso está dividido pelo valor de 0,544. Então, se eu colocar isso aqui na calculadora, eu vou encontrar dois valores para x, né? Porque tem mais ou menos. Então, nós obtemos aí, ó, dois valores. Fazendo essa continha, nós chegamos a x igual a 0,629 metro, ou chegamos em x igual a 0,0954 metro. E aí, como é que eu vou escolher qual delas eu vou utilizar, qual delas eu vou considerar? Bom, se você olhar para esse primeiro valor de x aqui que a gente obteve, você vai perceber que ele é um valor maior que a altura útil da seção transversal.
então significa que passa fora da seção transversal, ó. Está fora da seção. Está fora da seção. Se está fora da seção, não temos flexão simples, então esse valor não convém. Então, nós vamos utilizar este outro valor. Então, o valor da profundidade da linha neutra é 0,0954 metro. Bom, agora que nós já descobrimos qual é a profundidade da linha neutra, né, o valor de x, nós encontramos então que x é igual a 0,0954 metros, nós podemos calcular o valor de AS. Então, vamos aqui para o nosso item 2, que é o cálculo de AS. Bom, para a gente calcular a AS, vamos relembrar a equação que a gente obteve, né? AS é igual a MSD, dividido aqui por D menos 0,4x, que multiplica FS. Bom, nós temos quase tudo, né? Nós temos o valor de MSD, temos o valor de x, mas não temos o valor de FS. Nós não sabemos este valor. Como que a gente vai descobrir este valor? Então, como obter FS? Como a gente vai obter FS? Bom, nós vamos usar o diagrama de tensão-deformação do aço, tá? É através dele que a gente vai relacionar, de acordo com as deformações que estão atuando aí na nossa peça, qual que é o valor da tensão no aço. Então, vou desenhar aqui, ó, pra gente relembrar, né? É um gráfico, então, elastoplástico perfeito. Então, aqui estão as tensões no aço e aqui são as deformações no aço. Esse diagrama, né, ele tem um trecho linear e depois é o patamar de escoamento, tá? Aqui. De modo, então, que a gente tem o quê, ó? A gente tem no patamar de escoamento, né, o valor de FYD correspondente a uma deformação no início do escoamento de EYD. Nós temos esse gráfico, então. Se a gente descobrir qual que é o valor desta deformação, a gente pode comparar a deformação da nossa peça com essa e dizer se a tensão ela é menor que FYD ou igual a FYD, né? Então, nós estamos trabalhando aqui, né, com o CA50. No CA50, FYD é igual a 500 dividido por 1,15, isso aqui em MPa. Então, dá 434,78 MPa. O módulo de elasticidade do aço é considerado 210 gigapascal. Com essas duas informações, a gente descobre o valor desta deformação, usando a lei de Hooke. A lei de Hooke fala o quê? Tensão igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Então, ó, a tensão é 434,78, igual ao módulo de elasticidade. Olha só, aqui está em MPa, esse aqui está em gigapascal. Para transformar para megapascal, eu vou multiplicar aqui por 10 a terceira, vezes, então, a deformação no início do escoamento. Então, é só eu fazer essa divisão, né? Ó, 434,78
dividido por 210 vezes 10 à terceira. Bom, eu vou obter este valor aqui, ó, 2,07 vezes 10 elevado a menos 3. Em vez da gente escrever assim, nós vamos escrever que =d é igual a 2,07 por 1000. O que significa? Que eu dividi por 1000, né? Bom, então conhecendo isso daqui, o que eu posso utilizar isso? Ó, se o meu valor de deformação no aço for maior ou igual a este valor aí de εyd, eu chego à conclusão que o Fs é igual a Fyd e a gente já sabe o valor. Então, o que a gente tem que fazer? Descobrir qual que é a deformação no aço nesse problema. Como que a gente faz isso? Bom, um jeito da gente fazer isso é verificar por meio da linha neutra qual é o domínio que a nossa peça está trabalhando. Então, vamos lá, ó. No domínio 2, nós vimos lá na aula que falamos bastante sobre os domínios, né? A posição da linha neutra varia de x igual a 0 a x igual a x23, né? Bom, nós até mostramos lá como obter o x23, e era 0,259D. Se a gente substituir aqui o valor, né, de D por 0,29, que é o valor da altura útil neste problema, nós chegamos a qual valor? Ó? Chegamos em x23 igual a 0,075 metro. Então, nós obtemos um valor aqui menor do que o valor da profundidade da linha neutra nesse problema. Vamos para o domínio 3. No domínio 3, a posição da linha neutra, ela varia aí, né? De x igual a x23 a x igual a x34. Nós até falamos sobre isso na aula, mas nós falamos que a relação aí dependia do aço que estava sendo utilizado, certo? Então, vou desenhar novamente aqui o diagrama de deformações na seção transversal para a gente relembrar como que a gente encontra o valor de x34. Então, olha só. Então, aqui é a seção transversal, tá? Aqui seria o encurtamento do concreto e aqui embaixo vai estar o alongamento da armadura. Bom, o encurtamento do concreto aqui no domínio 3, ele vai valer, né, 3,5 por 1000. Nós estamos trabalhando com concreto aí da classe C25, né? Então, ele vale um valor constante de 3,5 por 1000. Já a deformação, né, no domínio 3, a deformação do aço, ela vai variar de 10 por 1000 até o valor de εyd. Então, ela vai até aqui, ó, εyd. Então, é nesse final, né, que é o limite do domínio 3 para o domínio 4, que nós vamos calcular a posição da linha neutra. Então, nós vamos calcular a posição da linha neutra aqui, ó. Então, este daqui é o valor de x34. Então, olha só. Como é que eu posso obter o valor de x34? Fazendo uma semelhança de triângulos, ó. Esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. Lembrando que a distância aqui da borda mais comprimida até o centro de gravidade da armadura vale D, que é a altura útil. Então, olha só, esse triângulo de cima, eu posso falar que 3,5 por 1000 está para x34, assim como, né,
Agora, no triângulo de baixo, EYD está para D menos x34. Fazendo isso, eu vou chegar no valor, né? Numa relação aqui para x34 em função de D. Então, vai ser 0,628, então 628D. Então, esta aqui é a relação. Então, x34 é igual a 0,628D, quando eu estiver trabalhando com aço CA50. Então, substituindo D por 0,29, eu chego num valor aqui de x34 igual a 0,1822 metros. O que a gente percebe? A gente percebe, né, que o valor que a gente encontrou para esse problema na posição da linha neutra está entre esses dois valores. É maior que esse e é menor que esse. Ou seja, a nossa peça está trabalhando no domínio 3. Então, a nossa peça está no domínio 3. Então, quando a gente descobre que a peça está no domínio 3, significa o quê? Significa que a gente sabe que a deformação no aço vai ser sempre maior que EYD. Portanto, a gente sabe que o valor de Fs é igual a Fyd. Então, vamos substituir na equação, né, nessa equação aqui, os valores que agora nós temos todos. Então, vamos lá. Olha só. AS, então, vai ser igual. Qual que é o valor do momento solicitante de cálculo? 1,4 vezes 25, dividido por... Isso aqui está na unidade qual? Ó, quilonewton metro. Sempre importante a gente estar verificando se está utilizando a unidade certa, né? O valor de D, ele é 0,29 metro menos 0,4, que multiplica a profundidade da linha neutra que a gente obteve. Isso aqui também está em metro. Perceba, então, ó, que esse metro vai cancelar com esse metro. Se eu utilizar aqui, por exemplo, o valor da tensão em quilonewton metro quadrado, a resposta da armadura sai em metro quadrado. Mas, usualmente, a gente utiliza, né, o valor da armadura S em centímetros quadrados. Então, vamos colocar aqui o valor de FYD também em centímetros quadrados, tá? Então, quanto seria isso? Ó, este valor aqui em centímetros quadrados vale 50 kN por centímetro quadrado dividido por 1,15, tá? Ou já fazendo aqui a conta, né? 43,48 quilonewton por centímetro quadrado. Ó, então, esse quilonewton cancela com esse quilonewton, sobra, então, o valor de AS em centímetros quadrados. Fazendo essa conta, eu chego no valor de 3,19 centímetros quadrados. Então, esse aqui é o valor da armadura AS necessária para esse problema. Bom, por enquanto a gente vai deixar só em uma área. Depois a gente vai substituir essa área por um número de barras.